Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, Dr. David Watts, Jimmy Dupree, John Rosenstern, Dave Smith e você. Estamos muito felizes de ter você conosco. Estamos estudando algo que creio que seja extremamente importante. Sei que é, pois é a palavra de Deus. E Lauren, pode começar no princípio do versículo 3 outra vez e vamos continuar daí. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne. Aqueles sob a lei tinham só sua força de vontade, que é lamentavelmente insuficiente. Assim, por mais que se esforçassem, eram incapazes de cumprir a lei naquele tempo, e a mesma incapacidade persiste atualmente. Qualquer pessoa que tenta viver para Deus por um sistema de leis está condenada ao fracasso, porque o Espírito Santo não agirá nessa condição. Deus enviando seu Filho. Refere-se à condição de impotência do homem, incapaz de salvar-se e incapaz de cumprir até mesmo uma lei simples e, portanto, em extrema necessidade de um Salvador. Em semelhança da carne e do pecado. Isso significa que Cristo era realmente humano, conformado em aparência à carne, que é caracterizada pelo pecado. Ele, porém, era sem pecado. Irmão Swaggart, isto é uma afirmação muito importante quando chegamos ao reconhecimento do termo carne. A carne é simplesmente o recipiente que Deus fez para abrigar sua criação. Inclui o coração, a mente, a alma, tudo o que é mantido pela humanidade. Tudo o que pertence aos humanos é carne. Originalmente, quando foi criado, não havia pecado nele. Verdade. A mente, sim. O coração, o ser estava pronto para ser. Se você pensar nesse ser como uma página em branco, pronto para receber informações de Deus, a cada dia que lhe daria a natureza e o caráter de seu Criador. E isso foi, creio eu, caminhar na brisa do dia com sua criação mais elevada, implantando sua natureza e caráter. Quando o pecado ocorreu na vida de Adão e Eva, a natureza deles tornou-se inclinada contra Deus. Era uma natureza de pecado e impactou a carne, tudo que o homem era, tudo o que aquele homem tinha. Assim, a natureza pecaminosa, sua entrada começou a corromper a carne, corromper a mente, corromper o coração, a tal ponto que em Gênesis 6, a Bíblia diz que os pensamentos do homem estavam apenas no mal continuamente. Então, há duas coisas aqui. Há uma natureza de pecado e há a carne que Deus criou e tudo que pertence ao homem. Quando Cristo veio, ele veio em semelhança de carne pecaminosa. Mas sem pecado. Mas ainda sem pecado. E então, quando a Bíblia diz, e o verbo se fez carne, ele vem novamente ele como habitou entre o último nós. Adão, o segundo homem, como a página em branco da humanidade que Deus criou desde o início. E você pode ler as canções dos servos de Isaías e dos profetas antigos e ver como Deus escreveu aquela página em branco. Mas foi na carne que ele escreveu, no coração, na mente, na alma e no Espírito de Cristo. Então, novamente, trago isso à tona, porque os estudiosos muitas vezes igualam a natureza pecaminosa que Paulo usa no termo hamartia e sarx, que é o termo para a carne, a palavra básica para a carne, como uma coisa só, mas eles não são. A natureza pecaminosa é o que corrompe a carne. E quando somos salvos, a natureza pecaminosa é desligada, para que esta página que foi corrompida pelo pecado possa ser, se você me permitir, apagada e reescrita pelo que Deus quer para conter. Estamos em uma jornada agora para eliminar o que o pecado escreveu no coração, na mente e na alma. Mas quando um homem ou mulher nasce de novo, o que acontece? Então a natureza pecaminosa é de fato silenciada, sua força corruptora, como gostamos de dizer, desligada e começa o processo renovador do homem interior. Há uma nova criação do espírito e da alma,
mas isso não é uma eliminação total da influência do mundo, da natureza pecaminosa e do diabo. E então temos que ter nossas mentes renovadas, e a palavra mente é um tanto evasiva no inglês, e é a palavra nous no grego, e indica todo esse homem interior que Deus criou. E assim, passo a passo, pouco a pouco, nosso homem interior vai sendo renovado dia após dia. Mas seria possível que um cristão pudesse viver de forma que ele nunca mais pecasse? Não, isso nem está nas cartas. Estamos em processo de renovação. Iremos abordar isso aqui em um minuto, mas a justiça da lei, sendo cumprida em nós, só é realizada, antes de tudo, pela justiça imputada. Então, temos isso como resultado do Calvário. Na verdade, não temos autoridade para cumprir toda a lei. Então, a justiça que temos vem gratuitamente de Deus. É imputado, e é a vida justa de Cristo. E sem esse status, sem que isso seja uma realidade, então viver para Deus é uma impossibilidade. O Espírito Santo não poderia viver em nós. E este processo de mudança, através dos meios da fé e da graça, e através do homem, da lei, do Espírito de vida em Cristo, não poderia continuar, porque Deus não poderia viver e habitar numa criatura injusta. Então ele imputa a nós a justiça de Cristo, e isso é justificação. E então ele começa o processo de reescrever a página. A Bíblia nos diz que nós fomos lavados, santificados e justificados. Isso quer dizer que uma pessoa é santificada quando é salva. Com certeza, sim. E, novamente, devemos definir isso. Santificação significa simplesmente separar. Simplesmente separar para Deus. Mas na experiência de salvação, lembre-se do que Deus está separando para si mesmo. Ele não está separando para si mesmo alguém dominado pelo pecado. Ele está separando para si mesmo alguém que imputou justiça e alguém que tem os meios de progredir na santificação que já recebeu. Mas a igreja entende, as denominações entendem, que quando a pessoa aceita Jesus, ela nasce de novo e naquele momento ela está completamente santificada? Por definição, não creio que seja verdadeiramente compreendida, e há argumentos que foram e ainda se enfurecem relativamente à santificação. Mas a palavra de Deus, 1 aos Coríntios 6:11, fala de santificação como já tendo sido feita para uma igreja que não parece muito santificada. Se você olhar para os coríntios, eles têm mais de 20 questões com as quais Paulo tem que lidar, tudo desde um homem vivendo com a esposa de seu pai até a imoralidade, levando um ao outro ao tribunal. Mas no capítulo 1, 1 aos Coríntios, no versículo 2, eu creio, ele escreve à igreja de Corinto, aos que são santificados em Cristo Jesus. Se você for ao capítulo 10 de Hebreus, há duas passagens, e não consigo trazê-las à mente no momento, que ensinam que através do corpo de Cristo, o santo é santificado de uma vez por todas. Agora, alguns interpretaram isso como uma indicação de que somos perfeitos e não precisamos passar por esse processo de mudança, o que é incorreto. Significa simplesmente que ser separado para Deus é feito na salvação e deve ser uma obra eterna, não como uma segunda obra subsequente ou algo que fazemos progressivamente. Somos santificados e então progredimos nessa santificação, nessa verdade, pela fé e pela graça. Se a igreja reconhecer a santificação, às vezes o Espírito Santo, ele torna isso real no coração deles. Eles querem chegar mais perto de Deus e isso é bom, está correto. Isso é correto. Então eles tentam fazer na própria força deles, tentando... Ou crer que a santificação, quando eles pensam no termo progressiva, que você é progressivamente santificado, não que a santificação já tenha sido
feita, mas que você está aos poucos sendo santificado. É basicamente o que a criei. Assembleia de Deus ensina. É nisso que eu criei na maior parte da minha vida, que eu era santificado aos poucos, em vez de andar e crescer no conhecimento e na graça de Deus. Eu estava no processo de santificação e ninguém havia apontado 1 Coríntios 6:11 desta forma e dizendo, não, isso já foi feito, já está concluído e agora estamos aprendendo a viver isso e como andar nisso em nossas vidas. E como o irmão Lawson disse, isso ainda é uma discussão que existe o tempo todo entre aqueles em relação ao que significa ser santificado. E nós já falamos aqui antes, eu acho que muitos pastores não entendem a santificação e as pessoas da igreja não entendem a santificação. Então, voltamos para o que sempre soubemos, que é fazer boas obras para tentar nos santificar. É tão importante fazer isso, Sim. é muito importante. Deixe-me ler isso para não citar erroneamente em Hebreus capítulo 10 e adicioná-lo aos seus pensamentos sobre 1 Coríntios 6:11. Paulo diria, versículo 10, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma só vez. Hebreus 10:14, porque com uma só oblação fez perfeitos para sempre os que são santificados. Então, o status de santificação vem na redenção, mas isso significa simplesmente que o poder do pecado sobre o crente foi quebrado. É o progresso na santificação que estamos realmente discutindo. E isso significa que se fui verdadeiramente separado para Deus, e isso também inclui ser libertado do poder do pecado, agora preciso avançar no conhecimento disso. Vamos para o intervalo, voltamos já. Todo crente deveria estudar a palavra de Deus. Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Pessoalmente, acredito que, em relação à santificação, que a igreja moderna ignora hoje em dia. Tentam isso, tentam aquilo outro e não deu certo. Então, agora eles ignoram e esperam que talvez venham crescer nisso ou melhorar. Vocês acham que estou errado ou não? Eu acho que os cristãos que estudam o cristianismo estão muito envolvidos na santificação. Deixe-me dar alguns exemplos. Apenas a sua definição e sua prática não alinham com o que a mensagem da cruz nos ensina. Existe um movimento chamado Revolução da Graça. Joseph Prince é o principal orador deles. Eles escolhem os versículos que acabei de citar de Hebreus para ensinar que a santificação é um evento definitivo e completo e que você nunca, jamais deve abordar o pecado de qualquer outra forma novamente. Aqueles que são proponentes dos princípios ou a perseverança dos santos diriam algo semelhante sobre onde somos salvos e santificados, e então não podemos perdê-lo. Ambas as visões, na minha opinião, não nos dão realmente o verdadeiro conhecimento da santificação. Depois há a discussão entre as assembleias e a Igreja de Deus, que começou lá no início do Pentecostes, de que a santificação é um segundo trabalho subsequente que ainda está nos seus papéis. E as assembleias dirão que não, a santificação acontece aqui no início da salvação. Mas ambos os grupos ainda olham principalmente para as obras como o meio de levar a cabo a santificação no seu grau e no seu sentido mais pleno.
Então, eu acho que há muita atividade em torno da santificação e a igreja moderna talvez seja a mais nova. Eu direi isso e terei problemas. O modelo Hillsong, que é construído sobre música e popularidade, uma edição totalmente nova de igreja, eu não creio que eles estejam preocupados com a santificação. Eu acho que eles estão preocupados com posição e poder e com o que Deus fará por mim nesta vida. Então, há um grande segmento da igreja que abraça a ideia de santificação, mas há um número muito pequeno e minúsculo da igreja que está realmente olhando para Cristo e para a cruz para levar a santificação à sua devida conclusão. E isso é o que eu espero que precisamos ver aumentando. Uma tendência alarmante é a ideia de usar a psicologia como um meio de santificação. Como é que é? Uma tendência alarmante é usar a psicologia como um meio de santificação. Como é que você pode juntar as duas coisas? Isso que serve. Se uma pessoa está lutando com um pecado, será o método padrão de muitas igrejas. Sim. Eles pensam mesmo que isso pode resolver o problema com o pecado? Seja o que você pensar sobre a psicologia, e já falamos muito disso nesse programa, obviamente nunca deve ser usado como um meio para a santificação. Isso, com licença, e depois Sim. volte ao seu pensamento. O que ele disse precisa ser entendido, que todo o caminho Eu da não igreja entendo. que abraça a psicologia e aconselhamento em vez da fé e da graça é um voto para santificar através dessa metodologia. É o que eles fazem. É isso que eles estão tentando fazer. É o que tentam fazer. Para qualquer tipo de pecado, esse será o padrão deles. Você falar com um psicólogo e falar sobre isso em vez de lidar com o problema. E eles dizem que isso é É assim que santificação? acontece a santificação. É assim que acontece? É para isso que eles apontam? Porque isso não liberta ninguém. Então, como é que isso acontece? Muitas pessoas vão e falam com o psicólogo e falam sobre o problema e o psicólogo fala: faça isso, siga estes passos e você vai chegar neste ponto, e eles sentem que tem vitória sobre isso. Mas se a maioria fosse honesta, eles diriam que estão como estavam antes ou até pior. É como escreverem um pedaço de papel e rasgá-lo ou queimá-lo. Na verdade, não, porque isso acaba. O aconselhamento da Sim. forma como é ensinado hoje Sim. tem como objetivo fazer com que a pessoa E custa volte dinheiro. sempre. E não é realmente para o fim da liberdade. Você tem que entender que essa é a metodologia das igrejas modernas Eu não para a entendo santificação. Como alguém honestamente pode pensar, especialmente A igreja pregadores que comprou toda entendem essa da visão. Bíblia. Sim. E é por isso que todo o movimento de aconselhamento é tão forte. Sim. E há um lugar para o aconselhamento bíblico onde aconselhamos Sim. as pessoas quanto ao conteúdo do livro. Com Mas a não palavra. foi a isso que a igreja moderna se vendeu. Não é para isso que o ensino superior é vendido. Eles se venderam à ideia de que a ajuda profissional, definida pelo termo aconselhamento, como eles o veem, é o que vai libertar aquele indivíduo dos problemas de sua Quando vida. vocês estavam estudando para o seu mestrado, ele tem um doutorado, ele também, ele tem um mestrado. Eles ensinavam isso para vocês? Eu aprendi, na graduação, eu fiz 12 horas de psicologia. Isso é uma coisa, mas te ensinavam isso que eles estão falando Bem, aí? Eles colocam a ênfase. Eu digo que na minha graduação foi sobre o aconselhamento pastoral e levar as pessoas para as escrituras e não uma psicologia terapêutica de uma maneira secular. Ainda era mais dependente de levar as pessoas a psicólogos cristãos para lidar com depressão e ansiedade e atração pelo mesmo sexo
seja qual for a dificuldade deles, levá-los aos psicólogos. Muitos profissionais da área diziam que você, como pastor, não está equipado para lidar com estes problemas e você precisa levá-los a um psicólogo. E não estamos menosprezando, não estamos falando de problemas da química do cérebro ou fisiologia, estamos falando de problemas com o pecado, sobre estilos de vida, vícios que apenas podem ser quebrados pelo poder do Espírito Santo, e ao tentar fazer isso com a psicologia, quando você começa a estudar a origem destas coisas, isso se torna problemático porque elas não são baseadas na palavra de Deus. Como pastor, eu realizei muita terapia pastoral. Eu fazia terapia pré-casamento, eu fazia terapia para luto quando alguém perdia um ente querido, mas nunca substituindo os métodos de aconselhamento como um meio para a santificação. Nunca ouvi falar dessa frase. Sim. Sim, este é o padrão para muitos pastores que são bem intencionados. Como eles dizem, você precisa ir ao terapeuta. É por isso que a maioria dos seminários são preparados para isso e a maioria das faculdades também. As faculdades bíblicas são preparadas em treinamento psicológico em vez de ensinar as escrituras. E, na verdade, você disse que se você não tem esse treinamento, eles dizem que você não é qualificado para lidar com problemas sérios na vida de uma pessoa. Fomos treinados em algumas sessões dos cursos. Nos disseram que tínhamos que aprender a personalidade da pessoa através de testes de personalidade e questionários de personalidade antes de podermos ministrar efetivamente a ela. Tínhamos que entender que tipo de personalidade eles tinham e houveram testes e soluções. Então, se ele tem esse tipo de personalidade, então eu aconselho isso. Se ele tem esse tipo de personalidade, eu aconselho aquilo. E isso foi numa faculdade que era principalmente uma faculdade bíblica. E isso foi coisa de Myers-Briggs, um deles. O que é isso? Essa foi a personalidade que fomos obrigados a aprender. E o homem, por mais que eu respeite o homem que ensinou, eu não respeito o que foi ensinado. Ele acreditou tanto nisso que disse que eu não contrariaria alguém a menos que sua personalidade fosse tal e tal. Ou seja, estamos falando de um colégio bíblico. Então, mais uma vez, a metodologia não é entender a Bíblia, entender as pessoas, seguir a direção do Espírito Santo. Para mim, isso é ajuda profissional. Para mim, entender como vencer o pecado, se eu tiver que aprender qual é a personalidade de uma pessoa através de um teste, que até a psicologia desmascara, e é isso que a igreja está fazendo mesmo nessa era moderna, estamos tentando santificar as pessoas, identificando suas personalidades e, em seguida, definindo qual é a sua ajuda e como preciso ajudá-las e o que elas responderão, escrito caso a caso, nas áreas e processos já desenvolvidos. Não sou nada sensível ao indivíduo. Eu não preciso disso. Só preciso de formação profissional e, sem isso, essa pessoa não tem esperança de ser santificada. Eu diria que a maioria das denominações não chamaria alguém para ser missionário ou enviar alguém como missionário, a não ser que passem neste teste para certa área. Agora, eu falo de outra perspectiva. Nós usamos o método Myers-Briggs e isso foi ensinado no seminário que eu frequentei. Não era a base para alguém ser enviado, mas a nossa psicologia, e nós tínhamos um departamento de psicologia muito forte no seminário. Um dos nossos professores escreveu um livro chamado Aconselhamento Teocêntrico, aconselhamento baseado na Bíblia. E ele trouxe a perspectiva que a psicologia não era o fim, mas ela deveria te levar de volta para princípios bíblicos, de volta a Cristo, que era a nossa ajuda. Ele disse que era aconselhamento bíblico. Era mesmo? Pelo que eu consegui entender na hora, sim. Eram psicólogos treinados, mas apontavam para Cristo. Falaremos disso no próximo programa. O nosso tempo acabou.
Obrigado pela sua audiência e não perca o próximo programa. Obrigada por ter assistido o programa Estudo na Palavra.